Falaremos agora sobre a importância de se ter um contabilista em um condomínio. E para falar sobre o assunto, o Condomínio Legal e CIA esteve no Conselho Regional de Contabilidade. O Conselho Regional de Contabilidade tem 3 funções básicas. A primeira é de registrar o profissional e também as pessoas jurídicas, as organizações contábeis. A segunda é de proceder com a fiscalização do exercício da profissão. Então nós temos uma equipe que visita regularmente as empresas de prestação de serviços contábeis, as empresas comerciais, as mercantis de maneira geral, entidades sem fins lucrativos e o próprio governo. E a terceira é a de investir esforços e recursos na capacitação permanente, constante do profissional, de forma que ele possa prestar, assim, um serviço de melhor qualidade. O exercício da profissão contábil requer registro no Conselho Regional de Contabilidade. Nós temos 2 categorias, a de técnico em contabilidade e a de contador. Basta estar em situação regular perante o Conselho. É importante lembrar aos síndicos que o exercício ilegal da profissão, há uma previsão no Código Penal e uma denúncia é feita ao Ministério Público. Então, recomendamos, sempre que for contratar um profissional, que exija a certidão de regularidade junto ao Conselho, porque ao contratar uma pessoa em condição irregular, você está acobertando e permitindo o exercício legal da profissão. Quando ocorre uma transição, mudança de um síndico para o outro, às vezes se percebe que há falhas nas contas, né? E desvio de verba, por exemplo. E qual é o posicionamento do contador nesse caso? Ele tem alguma responsabilidade sobre isso? Nós não podemos atribuir responsabilidade ao profissional por desfalque, mas ele pode observar e às vezes até identificar alguma situação. Bom, em relação ao profissional contábil, quando é comprovado o envolvimento dele, ele pode chegar à penalidade da cassação do registro profissional. Algumas situações levam à suspensão por até 24 meses e outras levam à cassação do registro. Existe a Câmara de Ética e a Câmara de Fiscalização. Essas 2 câmaras julgam os processos voltados sempre para a legislação da aplicação da legislação ética, da resolução do Código de Ética Profissional Contabilista e para as demais normas a Câmara de Fiscalização. Então, no caso dos condomínios, eles também precisam de uma contabilidade, não é isso? Até mesmo para ter um amparo legal mediante alguma situação, né? O Código Civil trata da obrigatoriedade da contabilidade. Então, todos devem possuir, independente da natureza jurídica ou da atividade que desempenham. Você perde, ao não ter a contabilidade, o histórico do comportamento da gestão daquela entidade, daquele condomínio. Então, você não sabe as contas que foram pagas em atraso, por exemplo, quanto você pagou de multa por aqueles atrasos. Você sabe que a conta foi paga. E mais grave, você sabe apenas as contas que foram pagas. Você não tem um controle daquelas que ainda estão em aberto e que não foram pagas. A mesma coisa ocorre com a inadimplência. Alguns condomínios têm um controle dos inadimplentes, mas isso não está contabilizado. Então, a perda de informação pode ocorrer com maior facilidade. Existe uma legislação específica voltada para o tema condomínio? Nós temos normas que se aplicam a condomínio, porque tratam de entidades sem finalidade de lucro, mas nós estamos desenvolvendo agora uma norma específica para condomínio. Então é importante porque o tratamento, principalmente da questão do patrimônio do condomínio, dos ativos fixos do condomínio, serão trabalhados nessa norma. Aos gestores de condomínio, aos síndicos, integrantes de conselhos deliberativos, de conselhos fiscais, a contratação de um profissional de contabilidade é fundamental para uma gestão transparente, e nós temos o hábito de desejar a transparência dos outros e não a nossa transparência. Então é fundamental que você dê um passo adiante. O que é um condomínio legal para o senhor? Condomínio legal é aquele que tem um bom profissional contábil prestando serviço, regularmente registrado no conselho, e que o síndico possa depois ligar aqui no conselho e dizer o seguinte: olha, a minha prestação de contas foi feita com qualidade superior ao que era feito antes, porque eu tenho um profissional contábil prestando serviço bom.